Queridos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Vamos avançando na nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, estamos bem próximo do fim. E hoje eu queria analisar esse pequeno verso, que por vezes é tão mal entendido e também razão de muitas dúvidas a respeito do que Jesus queria dizer. Faz parte daquilo que nós chamamos na Bíblia Sagrada dos ditos difíceis de Jesus. Nós temos alguns ditos que são considerados difíceis por causa das comparações, bem como parábolas, que também por vezes são difíceis de interpretar. Então eu queria nessa noite concentrar minha atenção apenas nesse verso e na próxima semana em diante a gente vai pegando perícopes maiores, tá bom? Vamos ler juntos? Mateus capítulo 7, verso de número 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Amém. Pai bendito, a tua palavra está diante de nós e nós clamamos nesse instante humildemente. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos, ó Deus, não apenas ser espectadores nessa noite. Queremos, ó Deus, te adorar em espírito e em verdade e também recebermos a tua palavra com a mediação do teu santo e iluminador Espírito Santo. Faz-nos entender a tua palavra. Usa-me apesar das minhas muitas falhas e limitações. Que o teu Santo Espírito fale a nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todo cristão zeloso tem um desejo de proclamar o Evangelho, especialmente aqueles que não conhecem a Cristo ainda. Seja o seu vizinho, seja o seu pai, sua mãe, seu parente, seu colega de trabalho, ou até mesmo aquele indivíduo que um dia já foi crente, mas agora está desviado. Todo cristão zeloso e fervoroso deseja, aspira a anunciar o Evangelho e inclusive ver estas pessoas a quem você anuncia o Evangelho se convertendo ao Senhor. Só que o problema muitas vezes surge quando você fala, chama e convida para vir à igreja, e convida para um culto, e convida para uma reunião cristã da igreja na sua casa, e você faz de tudo, mas o indivíduo parece que entra no ouvido a mensagem e sai no outro. Lhe dá desculpas, coloca empecilhos, arruma outras atividades no domingo, e assim você tem hora que diz, parece que eu estou pregando a pedras. O texto que nós acabamos de ler, queridos irmãos, trata exatamente sobre esse dilema que por vezes nós haveremos de enfrentar. Nós devemos continuar a nossa missão evangelizadora diante da dureza do coração dos homens, ou a gente já deve de início cessar toda a nossa obra evangelística por causa da dureza do coração do homem que não teme a Deus. Como deve ser a nossa atitude? Observe que na semana passada nós trabalhamos do verso 1 ao verso 5, onde o Senhor fala sobre o aspecto do juízo temporário, onde a principal parte do texto diz, não julgue para que você não seja julgado, só que logo em seguida nós vamos encontrar a razão pela qual esse julgamento pretensioso não deveria acontecer, por causa da hipocrisia. Versículo 5 vai dizer, então, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A ideia que o Senhor Jesus nos transmitiu claramente na semana passada foi, não é proibido julgar, desde que você primeiro se autoanalise. Julgue as suas obras, julgue as suas atitudes, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí sim você poderá participar da comunhão com o Senhor, você poderá confrontar o seu irmão. Nós vimos sobre o julgamento hipócrita. Agora, Jesus vai exatamente falar sobre um tipo de julgamento que nós deveríamos ter. É aquele que às vezes eu digo, aparentemente parece uma contradição. Ele disse que não era para julgar no versículo 1 do capítulo 7, mas agora no versículo 6 ele vai dizer, cuidado com os cães e com os porcos.
E quem é que vai dizer que é cão ou porco sem antes fazer o julgamento? Percebe? Não há uma proibição de julgamento. O que há aqui é um alerta para que o nosso julgamento não seja feito de maneira hipócrita, porque já no verso 6 ele vai nos ensinar a fazermos um julgamento das pessoas. Por isso que agora, o versículo 6, juntamente com outra perícope que nós chegaremos nela, do versículo 15 ao 22, que falam sobre os falsos profetas, vai nos alertar sobre o perigo daqueles que distorcem a palavra de Deus e sobre aqueles que não recebem a palavra de Deus. O verso 6 lida com aqueles que são duros para com a palavra. E do verso 15 ao 23 lida com aqueles que são relapsos, mentirosos, enganadores e que distorcem a palavra ao seu próprio benefício. Uns não querem compromisso com a palavra, outros a utilizam como benefício pessoal. Todos os dois estão errados. E Jesus vai alertar. Alerta esse que está em total acordo com o contexto que nós estamos analisando ao longo de nossa série Ser o Bastante, aonde Jesus confronta prioritariamente a ação dos fariseus, hipócritas, mestres da lei. E ele então vai agora nos alertar, queridos irmãos, como deve ser a nossa atitude. Depois de nos alertar contra o comportamento crítico, do versículo 1 ao versículo 5, ele agora vai nos alertar também contra o perigo da falta de discernimento. Ambas as coisas são perigosas. E eu, inclusive, citei essa frase semana passada. Ser crítico e fazer discriminação é indispensável. Agora, ser hipercrítico é lamentável. Nós não podemos viver em um mundo sem críticas. Nós não podemos viver uma vida sem autoexame. Porém, nós temos que ter cuidado para que ele não seja exagerado, para que ele não seja hipócrita e para que não atrapalhe a nossa caminhada cristã. É nesse envolvimento, então, do versículo 1 ao 5, que fala sobre não criticar, e agora no versículo 6, que fala exatamente como julgar, que eu queria falar sobre não jogue o seu tesouro fora. É o tema da nossa reflexão de hoje, não jogue seu tesouro fora. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma séria advertência que é feita aos discípulos. E nessa primeira advertência ele vai dizer, não deis aos cães o que é santo. Agora, Jesus vai falar sobre cães, porcos e pérolas. Ele vai utilizar duas negativas e duas expressões positivas. O efeito é duas referências àquilo que é negativo, pecaminoso, abominável, e duas coisas preciosas. É o aspecto pérola e santo que ele vai mencionar no texto, e porco e cão, que o texto aí também vai mencionar. Esse pequeno versículo, ele nos chama a atenção porque ele nos lembra alguns provérbios. Inclusive, os comentaristas vão dizer que Jesus, ao citar esse versículo 6, ele utilizou aqui de uma maneira proverbial. Por isso que a gente, quando lê lá em Provérbios 9, versículo 7 ao versículo 8, a gente vai encontrar algumas semelhanças. E veja o que diz Provérbios 9, versos 7 e 8. Se puder jogar aqui na tela, Lucas, fica mais fácil para a igreja acompanhar. Diz assim, ó: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Há ainda outro provérbio que é mais claro sobre esse aspecto do sensato e o insensato. Provérbios 26, versículo 11. E esse provérbio, sim, vai agora nos lembrar claramente o que Jesus quis dizer aqui. Diz assim: como o cão que torna ao seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estutícia. Jesus agora vai utilizar exatamente a mensagem dos cães. E eu quero lembrar você que os cães da Palestina desta época de Jesus Cristo nem um pouco se comparavam aos cãezinhos ou aos pets que nós temos hoje em nossas casas. Cheirosinhos, com lacinho, a coisa mais bonita do mundo,
mas que não deixa de ser cachorro, viu? Não deixa de ser cachorro. Nada se compara. Os cães dessa época, eles eram selvagens. Era muito difícil alguém ter um cão doméstico. Os historiadores registram exatamente esse aspecto de que era raro você encontrar alguma menção de alguém que cuidasse de cães de maneira doméstica, como nós hoje cuidamos. Nós até encontramos a Bíblia Sagrada dizendo que o homem justo cuida bem dos seus animaizinhos. Há um texto em Provérbios que nos diz isso. O justo, o homem temente ao Senhor, ele cuida bem dos animais. Isso é uma questão bíblica. Ele não maltrata, ele não mata por perversidade. Ele trata e cuida bem dos seus animais. Porém, não havia nas famílias da Palestina, especialmente na época de Jesus Cristo, pessoas que andassem para cima e para baixo com o cachorro na mão, no carro, botassem para dormir na cama, dormisse agarrado com ele. Não existia. Os cachorros, eles eram uma espécie de cachorros vira-lata, só que pior do que isso. Eles comiam os restos, eles comiam carniça, e eles eram violentos, transmissores de doenças, inclusive. Por isso que, quando Jesus fala com a mulher cananeia, Jesus vai dizer, não é bom lançar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E eu preguei sobre esse texto aqui no domingo pela manhã, no Dia das Mães. Só que a mulher, com atitude de fé, disse, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus diz, mulher, a tua fé, de fato, ela é grande. Nós temos todo um contexto que não nos vem ao caso aqui agora, mas o fato é que os cachorros não eram tidos em nem uma hipótese como filhos, como hoje, por vezes, alguns até colocam, mãe de pet. Pelo amor de Jesus Cristo, não faça uma aberração dessa em nome de Jesus. Mas não existia essa cultura. Não existia essa cultura. O que havia eram cães selvagens que viviam rodeando a cidade, procurando algum resto de comida, procurando alguma carniça para se alimentar, e que invariavelmente eram rabugentos, cheios de doenças, eram mal cheirosos, e as pessoas, na verdade, repeliam eles de suas casas. Quando Jesus, então, utiliza essa expressão, não deis aos cães o que é santo, ele está falando exatamente de animais selvagens, das quais as pessoas não tinham contato como as tem hoje. Uma outra imagem que Jesus vai utilizar mais à frente é os porcos, mas esses dois animais, tanto os cães como os porcos, que eu vou falar daqui a pouquinho, eles funcionam como exatamente esse modelo de uma pessoa violenta, perversa, e que vive em abominação ou imundícia. Se por um lado os cães eram aqueles animais imundos, transmitiam doenças, raivosos, que comiam carniças. O porco, por outro lado, era abominável para um judeu. Nós vamos encontrar isso na parábola do filho pródigo, quando ele chega a desejar se alimentar com as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Isso era algo abominável. Um judeu não criava um porco, nem tocava, nem em hipótese nenhuma comia uma carne de porco. Por quê? Era considerado algo imundo. Cachorro e porco. Qual a ligação que há entre esses dois animais que o Senhor Jesus agora vai nos mostrar? Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 2, versículo 22, 2 Pedro 2, versículo 22, ele vai falar sobre esse aspecto do cão, muito semelhante ao que Provérbios já havia dito. Diz assim, eu vou ler o versículo 21 de 2 Pedro 2 e depois o versículo 22. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu que, de certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Por que Jesus utiliza essa expressão? Cão voltou ao vômito e a porca voltou ao lamaçal. Porque ainda que você enfeite, ainda que você dê um banho, ainda que você ajeite, além de criar um cachorro doméstico, bota a criar agora uma porquinha rosadinha como tem nos desenhos, a natureza
continuará sendo de porco ou de cão. Pode criar com maior cuidado, com maior zelo, pode perfumar, pode ajeitar. Mas se você colocar de um lado um prato de hortaliças com um pedaço de lasanha, não combina muito, né, irmãs que são fitness, mas bota lá a lasanha, as hortaliças, as verduras, tudo bonitinho. Do outro lado uma poça de lama, a sua natureza invariavelmente irá para a poça de lama. Não é a questão estética que vai mudar a natureza. E é exatamente agora isso que Pedro vai dizer: o cão voltou ao seu próprio vômito. A porca voltou a revolver-se no lamaçal. E com isso, então, nós vamos percebendo como que a Bíblia Sagrada, ela claramente utiliza sempre esses animais para falar sobre esses aspectos da imundícia, da sujeira, da violência, da contaminação e outras coisas mais que a Bíblia Sagrada nos menciona sobre o porco e sobre os cães. E agora, a menção então é: não deis aos cães o que é santo. O que seria então esse santo? O que seria essa coisa, esse objeto? O que é isso aqui que a Bíblia diz: não deis aos cães o que é santo? Lá em Marcos 10, do verso 7 ao verso 11, nós vamos encontrar Jesus falando sobre a pregação do Evangelho. E o Evangelho é sempre tratado como sendo algo santo, poderoso, precioso. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E aí, Marcos vai dizer o seguinte, capítulo 10, versículo 7 ao versículo 11. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Jesus está enviando os discípulos a pregar o Evangelho, que Mateus 28 vai nos ensinar, aí por todo mundo, pregar o Evangelho, a toda criatura. Só que ele dá uma recomendação. A maneira simples como eles deveriam se portar e deveriam caminhar, crendo na providência de Deus, mas ao mesmo tempo, a preciosidade da mensagem que eles carregariam. Eis a razão pela qual Paulo vai dizer: nós somos como um jarro de barro, que carrega dentro preciosidade, ouro. O jarro somos nós, e esse tesouro é a palavra do Evangelho. Paulo, então, fala sobre essa distinção que há entre o mensageiro e a palavra, sempre colocando em primeiro lugar a palavra. O próprio Cristo vai dizer que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não passará. Entre um e o outro, prefira a palavra. Ela permanece, ela é verdadeira, ela é preciosa. E aí Jesus vai dizer: se alguém não recebe essa mensagem, olha, bata a poeira dos seus pés ao sair daquela casa. O que é que ele quer nos ensinar com isso? E qual é o princípio geral que está sendo ensinado agora no Novo Testamento? Aqueles que não querem ouvir a mensagem, aqueles que não querem ouvir o Evangelho, são cães. Não lance a ele o que é santo. Essa é a razão, inclusive, pela qual Jesus não realiza tantos milagres em alguns locais. Lá em Mateus capítulo 13, versos 57 e 58, vai dizer assim, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. A razão pela qual Jesus não opera tantos milagres na sua própria terra natal era a incredulidade. Não lhe davam crédito, não lhe davam autoridade, não lhe davam atenção, o achavam como um qualquer. Jesus vai dizer: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. E o texto termina dizendo: essa é a razão. Ele não fez ali muitos milagres. Perceba,
A Bíblia é clara em nos mostrar a preciosidade da palavra de Deus. Lá no Salmo 1 você vai encontrar uma menção que nada tem a ver com esse texto, mas que nos lembra um pouco sobre o homem justo. Aquele que não se assenta no caminho que não anda no caminho dos escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores, melhor dizendo. Aquele que não participa de conversas que não agradam ao Senhor, não anda com eles, não se detém no caminho deles, nem se assenta na roda deles. Por quê? Tal homem, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Tal homem, ele é temente ao Senhor, ele é justo, ele não se mistura com essas coisas. E esse provérbio, então, que agora nós poderemos chamar de provérbios aqui em Mateus capítulo 7, versículo 6, mostra claramente, irmãos, esse paralelismo que há entre dar aos cães e lançar aos porcos. Enquanto que o que é santo corresponde às pérolas, no segundo verso, pisar com os pés é substituído por dilacerar. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Santo e pérola. Perceba, há um paralelismo que é utilizado aqui nesse texto. Cães e porcos, dar e lançar. O que é santo, pérola. Pisoteiam algo, dilaceram alguém, diz o final do texto. A lição aqui é: não jogue seu tesouro fora. A primeira coisa que Jesus faz aqui é uma exortação, um alerta aos seus discípulos. Segundo, ele vai nos mostrar agora que estes discípulos possuem as bênçãos do reino. Quando então vai dizer: nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Eram homens que possuíam bênçãos, riquezas inestimáveis, e não era apenas uma, eram pérolas. O que é santo é exatamente a expressão utilizada no início, que agora é reforçada pelo aspecto das pérolas. As pérolas sempre foram algo de inestimável valor. Alguns comentaristas chegam a dizer que provavelmente no tempo de Cristo as pérolas tivessem maior valor do que até mesmo tem hoje. E eu creio que de fato isso seja verdade, porque a maneira que era feita a extração certamente não era tão fácil como é hoje. Se hoje ainda é difícil fazer a extração de pérolas de ostras, imagina naquele tempo, sem equipamento adequado, sem uma iluminação que pudesse ser utilizada por debaixo d'água como alguns utilizam, sem um oxigênio que hoje nós temos de maneira mais fácil, sem todo aquele aparato que hoje aqueles que vivem no mar possuem. Era muito mais difícil coletar uma pérola, achar uma ostra que tivesse uma pérola, ir naquelas regiões específicas, porque não são todas as ostras que produzem pérolas. Era de fato algo preciosíssimo. Eis a razão pela qual nós vamos até encontrar Jesus contando uma parábola da pérola de grande valor. Então, era de fato algo precioso, talvez até mais precioso do que o próprio ouro, que ainda que fosse também difícil de encontrar, mas era mais fácil o acesso pela terra. Era mais fácil a escavação, a encontrar ali as pepitas de ouro. Então, as pérolas, no tempo de Cristo, parece ter até mais valor do que até mesmo o ouro. Lá em Apocalipse, a gente vai encontrar, por exemplo, uma menção à cidade santa. As 12 portas da cidade são de pérolas. Perceba como é precioso. Como era algo tido naquela cultura como algo preciosíssimo. Até hoje é. Um dia desse eu fui no shopping, estava lá um colazinho de pérola assim, 17 mil reais. Aí eu olhei para minha esposa e digo: um dia, quem sabe, noutra vida, eu te darei um desse. Caríssimo, cordãozinho assim, dinheiro demais. É nesse momento, então, que a gente percebe o que Jesus queria falar sobre essa mensagem que os discípulos carregavam, uma pérola. Lá em 1 Timóteo 2:9, nós encontramos, irmãos, a menção às pérolas também como sendo algo de valor. Se puder lançar o texto aí, 1 Timóteo 2, verso 9, Paulo
ao falar a Timóteo, vai dizer o seguinte: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. Essa ideia de Paulo está baseada lá em Provérbios 11, 22. Lança lá também, Provérbios 11, versículo 22, aonde a pérola é utilizada. E diz assim, ó: como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que não tem discrição. É outro contexto, é outra história que aqui o Provérbios está tratando, mas é a mesma ideia. A mulher que não se veste decentemente, ou que usa tudo aquilo que é valioso, ouro, pérola, vestuário dispendioso, mas não tem boas obras, está procedendo de maneira equivocada, está procedendo de maneira impiedosa, não está seguindo os padrões estabelecidos pela Bíblia. Agora, Provérbios também vai dizer, é como você colocar uma joia de ouro no focinho de um porco. Aquela mulher formosa que não tem descrição. A Bíblia vai utilizando assim exemplos para mostrar como que nós não podemos utilizar daquilo que é precioso de maneira imprópria. Até mesmo quando fala sobre o corpo, não utilizar de maneira indiscreta. Mateus 13, do verso 45 ao 46, nós temos a parábola da pérola. E aí diz o texto, apenas 2 versículos: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Perceba, o reino dos céus agora é comparado à pérola, e veja o valor desta pérola. Um homem que procura uma pérola de grande valor, quando a encontra, vende tudo o que tem. Aqui a proporção do texto nos indica que é casa, animais, propriedades, por uma pérola, uma única pérola de grande valor. O que é que isso tudo, irmãos, nos mostra quando a Bíblia vai dizer: não dê aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não se tira a comida dos filhos para dar na boca dos cães. Não se tira a preciosidade de uma pérola para colocar no focinho de um porco. Por quê? Perderá o seu valor, perderá o seu brilho, perderá a sua beleza. Coisa estranha, uma porca andando com uma pérola pendurada. Já viram porca de brinco? É uma tristeza. Tem quem crie, tem quem bota, mas continua sendo feio. Perde o valor. A joia mais cara do mundo. No bacurim, que negócio ridículo. É bacurim que chama no interior, viu? Tem graça. Não deis aos cães o que é santo, nem deis aos porcos pérolas. Terceiro e último lugar, nós vamos aprender nesse texto, irmãos, que haverá também rejeição por causa do reino. E aí agora nós chegamos na parte quando diz assim: para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. Por que agora a menção é voltando vos dilacerem ou as pise com os pés? Alguns historiadores vão dizer que o porco que aqui é mencionado da Palestina, ele era uma espécie de javali. Não era o javali, mas era muito semelhante ao javali. Assim como os cães, os porcos que viviam soltos, porcos selvagens, eram perigosos, inclusive são perigosos. Aqueles que caçam, os javalis, os mais, caçam com certo cuidado, porque eles são perigosos. Eles vêm com tudo para abocanhar e para matar. E dilacera, já vi muitos casos de caçadores que morreram, porque a mordida do javali dilacerou a perna e a hemorragia acabou ceifando sua vida. Não deem aos cães o que é santo, nem pérolas aos porcos, para que eles não vos pisem com os pés
e voltando-vos dilacerem. A ideia de pisar com os pés aqui é uma menção a uma grande quantidade de porcos que vêm e avançam, e, por outro lado, a menção aos cães que vão dilacerar. Sabe o que é que o texto aqui está dizendo? Você está oferecendo um alimento a um cão selvagem, a um porco selvagem, e ao invés dele mansamente vir, comer e lhe agradecer, ele vai avançar em você e vai lhe matar e vai lhe atacar. O que é que isso tudo agora vai nos mostrar com respeito ao evangelho, com respeito aos cães e com respeito aos porcos? O que é a pérola? O que é os cães? É a palavra de Deus. O que é os porcos? Aqui a menção clara é: aqueles a quem vocês pregam, se não recebem o evangelho, se não ouvem a palavra atentamente, se não acolhem na sua vida esse evangelho, são como porcos, são como cães. Por isso que aqui nós vamos encontrar essa maneira, o plural sendo empregado aí, vindo vos deslacerem, vos pisem. Quanto aos porcos, irmãos, nós sabemos claramente das muitas proibições que a Bíblia Sagrada tem a respeito dos judeus e o envolvimento com os porcos. Como que isso era proibido? Só que agora, o que Jesus está chamando a atenção daqueles discípulos que entendiam o contexto judaico é muito claro. Não lancem a minha palavra, que é preciosa como uma pérola, que é mais pura do que ouro, que é mais valiosa do que qualquer preciosidade que tenha nesse mundo, aos porcos. Aqui, nós vamos encontrar a recomendação de Jesus Cristo para que nós tenhamos prudência e sabedoria, até mesmo na pregação do Evangelho. Porque a menção de Cristo é clara: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Isso é uma ordenança clara, é um imperativo claro. Que nós devemos pregar o Evangelho, que nós devemos anunciar em tempo e fora de tempo, como diz Paulo, isso não se nega, isso não se discute. Porém, da mesma maneira que nós devemos ter cuidado com o julgamento hipócrita, nós também devemos ter cuidado com a falta de julgamento. Por isso que Jesus mesmo vai dizer, na sua palavra, que nós devemos ser prudentes como a serpente, simples como as pombas e prudentes como a serpente. Prudência e simplicidade devem andar de mãos dadas na vida do cristão. Diante disso, irmãos, o que é que a gente pode aprender mais sobre esse texto e sobre aquelas pessoas que talvez você diga assim: pastor, eu estou me sentindo agora como essa pessoa que está dando pães aos cães e pérolas aos porcos, porque olha, já estou cansado de pregar o evangelho para meu colega de trabalho, para meu pai, para minha mãe, para fulano, para cicrano. Será que eu não estou dando pérolas aos porcos? É nesse sentido, então, que eu queria trazer algumas lições finais para a nossa reflexão. Primeiro, diante desse texto, uma coisa deve saltar aos nossos olhos. Nós temos um tesouro precioso em nossa vida. Quando diz o texto: não deis aos porcos as vossas pérolas. Nós que cremos em Cristo, nós que tememos ao Senhor, que fomos salvos, encontrados pela sua maravilhosa graça, nós somos riquíssimos. Eu já falei sobre a riqueza do reino aqui. Bem-aventurados os pobres, porque herdarão a terra. Nós somos ricos. O Evangelho, a santa palavra de Deus, é a maior riqueza que há em nossa vida, e esta palavra ninguém rouba. Outra passagem do Sermão do Monte: acumulai o vosso tesouro nos céus, porque lá o ladrão não rouba, a traça não corrói. Também no Sermão do Monte. Nós somos ricos. Segundo, nós não podemos desperdiçar a nossa riqueza. Nós podemos compartilhá-la. E aqui vem uma consideração que você deve levar em conta. Esse evangelho, esta riqueza, ela é insondável. Quanto mais você compartilha, mais ela cresce, mais ela aumenta. Quanto mais você divide, mais ela se multiplica. É inesgotável, é um tesouro precioso que nós temos, a palavra, o santo evangelho de Deus em nossa vida. Porém, não é porque é rico, é precioso, é inesgotável, que você irá desperdiçá-lo. É essa a lição de Cristo agora.
Não desperdice. Não lance aos cães, não lance aos porcos. Eles não querem ouvir, eles não querem saber. Então nós não podemos desperdiçar, ainda que seja precioso e inesgotável. Terceiro, nem todo mundo vai aceitar a revelação, irmãos. Nem todo mundo que a gente prega o evangelho vai se converter, isso é um fato, porque nem todos são eleitos. E há muitas situações em que os cristãos vão precisar persistir um pouco mais, ser um pouco mais pacientes na semeadura. Quantas pessoas que nós conhecemos que foram exatamente assim, se mostraram resistentes ao evangelho, difíceis, duros, mas no final da vida entregaram sua vida a Jesus, ou com o passar do tempo, renderam-se a Cristo Jesus. É preciso que às vezes nós de fato tenhamos mais paciência com os ímpios, porque um dia eu e você fomos assim também, e o evangelho nos alcançou. Mas também devemos aprender com isso a agir com maior discernimento. É bem verdade que não vai ter na testa do indivíduo lá, esse é eleito, pode pregar, esse não é eleito, nem prega, passa adiante. Nós não vamos encontrar essa placa na testa de ninguém. Só que a gente precisará, em muitos momentos, da ação do Espírito Santo de Deus, clareando nossa mente para dizer até que momento nós devemos persistir ou não, para que a gente não lance pérolas aos porcos. Além disso, quando alguém ouvir o evangelho por nós pregados, zombar desse evangelho, afrontar, fazer piadas, até mesmo com sentidos imorais, você pode fazer exatamente o que Jesus disse: bata a poeira dos pés como testemunho de que tal homem está de fato entregue às suas próprias paixões. Aqueles que zombam do evangelho, aqueles que riem do evangelho, aqueles que de maneira persistente vivem nessa prática, devem ser de fato ignorados por nós. Uma tarde de sábado nós evangelizávamos num sítio lá em Monteiro chamado Sítio Serrote, pequeno sítiozinho que tem uma comunidadezinha, tem nossa congregação, tem uma igreja católica também, e tem uma quantidade numerosa de pessoas que moram naquela pequena vilazinha chamada Sítio Serrote. E nós começamos andando, eu mais outras pessoas, evangelizando de casa em casa, entregando folheto. Chegou numa determinada casa alta, com batente numa calçada alta, e a gente bateu palma, chamou, de repente saiu uma mulher com uma peixeira na mão, uma cena típica do interior paraibano. E então nós conversamos com ela e dissemos: olha, nós queremos aqui convidá-la para o culto e deixar com a senhora uma pequena porção da palavra de Deus. Eu não me esqueço a cena que ela fez para mim com a faca. Se quiser, deixa aí. E eu meio temeroso, a mulher com a peixeira do tamanho do mundo na mão, eu disse: tá bom, eu vou deixar. E eu fui lá no batente, coloquei assim e apoiei com uma pedrinha. E saí pensando: será que eu fiz certo? Meu Deus, será que eu fiz certo? Se fosse hoje eu não faria. Eu sei que o evangelho tem poder de transformar. Eu sei que o evangelho encontra o mais rebelde pecador, o mais devasso. Só que a palavra de Deus, irmãos, é preciosa demais para ficar no batente de uma calçada por debaixo de uma pedra. A palavra de Deus ela é preciosa demais para ser lançada para quem não quer ouvir, para quem esnoba, para quem rejeita, para quem ameaça, para quem insulta. A palavra de Deus é muito mais preciosa do que os porcos que não querem receber o evangelho. É Cristo que diz isso. É Ele que diz: não lance aos porcos as vossas pérolas. Ela é preciosa demais. Foi assim que Paulo e Barnabé fizeram quando começaram a pregar aos judeus e começaram então a ouvir a blasfêmias lá em Atos capítulo 13 e foram-se embora. Interromperam a pregação ali, porque eles não estavam ouvindo o evangelho. Foram pregar aos gentios que estavam ávidos por ouvir, conforme diz Atos 18. E lá o evangelho de fato encontrou corações ávidos por receber a mensagem do evangelho. Por fim, eu quero fazer um alerta agora, não a nós que pregamos o evangelho, que insistimos com o nosso vizinho, com a nossa vizinha, com alguém para vir à igreja para ouvir o evangelho. Eu quero fazer um alerta a você que talvez esteja me ouvindo, ou talvez até esteja aqui essa noite e que é alguém que continua duro para com a mensagem do evangelho. A você, filho, que talvez tenha recebido diuturnamente o chamado dos seus pais para voltar ao Senhor, para se arrepender dos seus pecados, para mudar de vida, para abandonar certas práticas, mas continua rebelde e vivendo a mesma maneira de sempre.
A você, talvez, pai ou mãe, que tem um filho temente a Deus e que insiste com você que você deve estar na igreja, que você deve buscar a Deus, que você deve abandonar a idolatria, mudar de vida, mas ainda assim você continua na sua dureza. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, a minha tradição é essa, a minha religião é essa, eu não estou nem aí para o que você diz. Talvez a você, que seja amigo de um cristão, que lá no trabalho toda semana diz: fulano, vamos para a igreja comigo. Vamos para aquela programação. Olha, eu tenho para você uma palavra de Deus, e você continua duro. Continua talvez até zombando do seu colega, zombando dele pelas costas, rindo dele, fazendo piadas até imorais com a fé dele. Eu quero dizer a você, a todos que vivem nessa prática, talvez até mesmo aqueles ouvintes dos cultos dominicais, que vêm na igreja, que escuta a palavra, mas que não muda de vida, que não quer compromisso, vocês provavelmente estão no grupo daqueles que a Bíblia vai dizer lá em Apocalipse 22:15, fora ficam os cães. Porque essa atitude de rejeitar o evangelho, essa atitude de não dar ouvidos ao evangelho, é uma atitude dos cães, é a atitude dos porcos, e estes estão eternamente condenados pela sua rebeldia, pela sua dureza, por ignorarem a preciosidade do evangelho. Hoje à noite é tempo de você se arrepender. Se você tem agido assim, se você tem vivido distante do evangelho, zombando daqueles que professam a fé, arrependa-se enquanto é tempo, para que o seu lugar não seja, como diz Apocalipse 22:15, fora da cidade santa, junto aos cães. Lá em João 3,16, no texto que a gente tanto gosta de pregar e evangelizar, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. E a gente prega, e a gente fala sobre o grande amor de Deus. Só que o verso 17, 18, também fala àqueles que não recebem essa mensagem. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê é julgado, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o julgamento. É o julgamento que João vai dizer, e o julgamento é este, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu não quero dizer que você é um cão nem um porco, mas se você tem resistido à mensagem do evangelho, se você tem zombado da mensagem do evangelho, se você não tem assumido um compromisso com a mensagem do evangelho, Jesus está dizendo que você está se comportando como um cão, raivoso, feroz, doentio e como um porco em suas imundícias, atolado nos seus pecados, vivendo na imundícia que todo pecado traz para a vida do pecador, distante de Deus, condenado ao inferno. Hoje é o momento oportuno de se arrepender, de deixar de ser cão, de deixar de viver no lamaçal do pecado, de entregar a vida a Cristo, de confessá-lo como o único e suficiente Salvador. E a você, irmão, que prega e anuncia o evangelho, é tempo de continuar pregando, de continuar anunciando, mas também de saber o momento exato de bater a poeira dos pés e partir para outra casa. Aqueles que não ouvem, aqueles que não recebem, por si mesmo, estão se entregando à condenação eterna, porque não quiseram receber a pérola de grande valor, a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós não sejamos como os cães e como os porcos, mas como filhos amados de Deus, que amam a palavra, que amam a sua lei e nela meditam de dia e de noite. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse instante. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensino. Que nessa noite o Senhor quebrante o coração daqueles que têm ouvido a tua palavra, mas não têm assumido um compromisso. Daqueles que talvez estejam de casa nos acompanhando nesse instante pela transmissão, mas que continuam duros para com a tua mensagem, são apenas espectadores sem arrepender-se. Que hoje à noite a tua palavra possa encontrá-los, transformá-los, o que o teu Santo Espírito possa regenerar esse coração morto pelo pecado. Que nessa noite também a tua igreja seja animada a proclamar, a anunciar a valiosidade, a preciosidade de tua santa palavra, mas também com prudência, com sabedoria e discernimento,
bater aos pés para aqueles que nada querem com a tua lei. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor, daqueles que vivem atolados no pecado, daqueles que vivem atolados no lamaçal de perdição. Ó Deus amado, nessa noite salva vidas aqui. Salva pessoas que estão distantes do Senhor. Traz de volta aqueles que estão afastados. Opera, ó Deus, com teu Santo Espírito. Nós oramos assim, Senhor. Pedimos-te isso em nome de Jesus. Amém e amém.